mais bonito aqui. Todo mundo gostaria de ter uma barba feito essa, né, Cauã? Assim, com tantas falhas desse jeito, não, mas uma barba interessante, né não? Ok. E esse aqui é o Fidel Castro, tá? São os dois grandes líderes da Revolução Cubana que a gente falou na aula passada. Deixa eu limpar aqui, porque eu utilizei na última aula, acabei não limpando. Vê, pessoal, os Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria, vão estar disputando a hegemonia a nível mundial. E, naturalmente, a União Soviética tendeu a apoiar a Revolução Cubana, e a gente viu que de uma revolução nacionalista, progressivamente, Cuba vai se tornar um país socialista, ao ponto de pedir apoio da União Soviética para instalar mísseis em seu território, evitando dessa forma a possibilidade de uma invasão norte-americana direta à ilha de Cuba. Então, nesse contexto da política interna cubana, a instauração dos mísseis respondeu a essa demanda. Mas a União Soviética não é boazinha, ela não fez isso só, oh, Cuba, que legal, como Cuba está sofrendo, vamos ajudar, tal. Não, a União Soviética tinha seus próprios interesses geopolíticos. Por que eu estou falando instauração? Mas pode ser instauração também. A instalação dos mísseis em Cuba se deu muito como uma resposta soviética ao fato da OTAN ter colocado mísseis na Turquia e na Itália apontados para Moscou. Então, olha, se estão colocando mísseis apontados aí para Moscou, vou colocar mísseis em Cuba apontados para Miami. Vocês bombardearem a gente bombardeia vocês também. E isso aí, juntos, esse clima de tensão vai dar um negócio muito ruim. A nível mundial, a gente vai ver que todo mundo vai prender o fôlego esperando uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos flagram os mísseis sendo instalados através de fotografias aéreas, né? E a partir de então há pressões internacionais para que a União Soviética tire os mísseis de Cuba. A União Soviética diz que não tira, só tira quando os Estados Unidos tirarem os mísseis da Turquia e da Itália. E que o Khrushchev e o Kennedy estão com o dedo em cima do botão para disparar os mísseis e acabar numa situação Unidos e União Soviética. Bem complicada a situação, né? Então são 12 dias onde todo mundo está nervoso, está tremendo assim de medo. E, inclusive, essa coisa do imaginário nuclear é interessante como ele fica presente aí nos filmes da década de 80. A gente vai ver muito nos filmes norte-americanos a ideia de uma guerra nuclear, tal. Isso é bem típico da cultura norte-americana dessa época. Mas, bem, depois de 12 dias de tensão... curiosidade só, isso é só uma curiosidade. Nessa época da Guerra Fria, se criou um relógio que era como um medidor de tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Quando os ponteiros do relógio estivessem perto da meia-noite, significava que o mundo estaria o mais próximo possível de uma hecatombe nuclear, de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Até tem uma música do Iron Maiden sobre isso, se eu não me engano, que é Minutes to Midnight. Enfim, tá falando sobre o tema, né? E durante a crise dos mísseis de Cuba, foi um dos momentos em que a gente pode falar que o relógio esteve mais perto, de fato, de chegar na meia-noite. Porque a tensão a nível mundial foi muito grande mesmo. Por sorte, o Khrushchev e o Kennedy resolveram uma política de apaziguamento a partir de então, que é chamada de detente, distensionamento, tá? O que foi essa política de distensionamento? Foi uma ideia aí de buscar relações diplomáticas mais amenas entre Estados Unidos e União Soviética. Então se acordou que ambos os lados iam retirar os mísseis de suas bases, tá? Tanto União Soviética como Estados Unidos iam retirar os mísseis.
se criou uma linha de telefone que ligava diretamente Moscou a Washington para os dois presidentes, os dois líderes, poderem dialogar quando fosse necessário uma solução imediata para conflitos entre Estados Unidos e União Soviética. Era o tipo do telefone que você tirou do gancho, o outro lado já toca. Se você bater sem querer derrubar o telefone, é porque vocês não têm dimensão do que é telefone de gancho É mais, né? aquele telefone vermelho, É né? engraçado. Fica na mesa do presidente. Vermelho. Fica na Eu mesa. lembro. Eu Era fui a um um, eu fui a um museu de cera no passado. telefonezinho de Aí gancho, tinha lá assim. os Se o presidentes atrás do telefone. camarada batesse o telefone. Uhum. Então, o gancho assim já estava chamando do outro lado. Era algo muito importante. Então, o telefone vermelho fazia essa ponte de um lado com o outro, né, do lado comunista com o lado capitalista. Houve um acordo pelo qual Cuba jamais poderia ser invadida pelos Estados Unidos, tá? Então, os norte-americanos aceitam esse acordo, mas o fato de Cuba não poder ser invadida não significa que os Estados Unidos não vão pressionar para o fim do regime socialista. Eles vão pressionar. Como? Economicamente. Eles fazem um embargo à ilha de Cuba, impedindo que qualquer nação comercialize com Cuba. E por esse fato, a gente vai ver que a ilha de Cuba parece que parou no tempo. Os carros de Cuba são carros muito antigos, os telefones de Cuba são telefones muito antigos. Então, todos relacionados ali à década de 70, à década de 80, muitos carros soviéticos, tá? São o único país que vai continuar comercializando com Cuba, por conta justamente dessas circunstâncias do embargo econômico. Até aí, todo mundo entendeu? Tudo certo, professor. Sim. A ilha de Cuba, ok. A ilha de Cuba então vai ter que cortar um dobrado para manter-se no processo revolucionário, apesar de todas essas circunstâncias que parecem pressionar para o fim, no caminho do fim da revolução, tá certo? E Cuba está aí até hoje resistindo aí a os interesses norte-americanos. O Obama fez um gesto de abertura desse embargo econômico, né, começou aí a diálogos mais transparentes com Cuba, com Díaz-Canel, que é o atual secretário do Partido Comunista de Cuba, mas com o governo Trump meio que não andou muito essa proposta, meio que freou a ideia aí, e Cuba volta a ser um país que está sendo pressionado pelos Estados Unidos para o fim do seu regime, que é dito pelos Estados Unidos como um regime ditatorial, mas que para o povo cubano aparentemente é bastante eficiente. Outro calo no sapato dos Estados Unidos foi o Vietnã, durante o conflito conhecido como Guerra do Vietnã. Beleza, pessoal? Todo mundo aí a par, né? Todo mundo aí acompanhando, tá tudo legal para todo mundo. Professor, só uma breve pergunta. Durante Diga. esse período de tensão, Diga. será que vai haver uma guerra nuclear? Tinha algum país que estava fazendo estruturas para se proteger da radioatividade, essas coisas, como se fossem casas de proteção? Proteger da radiação, não. Porque não adianta você estar num bunker escondido e quando você sair, tudo ao seu redor tá radioativo, meio que não adianta, tá entendendo? Você não vai viver para sempre num bunker, né? Mas há uma série aí de tentativas de criar por parte tanto da União Soviética como dos Estados Unidos de sistemas de defesa antimísseis, tá? Para meio que explodir possíveis mísseis inimigos Ainda no ar. no ar, ainda antes Eu que acho ele que aí tivesse seria um contato com a tipo Terra, de exatamente. interferência, né? Eles causariam um tipo de interferência no sistema do míssil e ele explodiria lá em cima mesmo. Sim, perfeito. Nesse sentido tá bom? Certo. É sim. Pessoal, só para perguntar uma coisa, essa aula começou de que horas? Umas 11 mesmo.
Era Em para torno de começar umas de 11. 10h50. Não, não, 11 mesmo. Foi 11 mesmo? Era para Foi começar às 11 em 11. ponto? Não. Já andei isso. Não começou de 11, começou de 10h50. Eu comecei antes. Quando eu Eu entrei comecei aqui de... era 11h57. Entendi. Não, então foi 11h57, de você 11 horas que meio-dia e começou. 10. Se é Aliás, 11h10. 10h57. Desculpem aí, Troquei tudo Ah, aqui. sim. Não, a então aula eu começou. comecei de 10h50. Eu tô esperando vocês dizerem, desculpe. É porque o senhor não está fazendo aquele Pessoal? procedimento de duração de aula 30, 40 minutos? Aí eu acho que o senhor deixou isso passar É despercebido e isso, acabou justamente isso iniciando que eu antes tô mesmo. querendo. Então eu comecei de 10h50 mesmo, não foi? Sim. Não, pô, não faz sentido 10h50. Aqui tem no chat 10h58 a gente conversando ainda sobre. A gente começou às 11. Eu só tô assustado porque eu passei muito rápido aqui nos outros, nas outras turmas. Eu demorei. Quando eu cheguei em Guerra do Vietnã, já tava bem assim, como é que eu posso dizer? Ah, já tinha pouco tempo de aula para acabar já. Mas bem, chegamos aqui na Guerra do Vietnã, que é um outro calo dos Estados Unidos na política internacional durante a Guerra Fria, além da questão da Revolução Cubana. Teve um aluno em outra turma que perguntou, e foi uma pergunta bem interessante para a gente começar a falar sobre a Guerra do Vietnã, me perguntou sobre o porquê houve esse movimento de descolonização de países na África e na Ásia no período da Guerra Fria. E existem três fatores. Olha aqui, vou até colocar um númerozinho. Ó. São três fatores que levam a esse processo. Tá bom? Vamos lá, um por um. Primeiro fator: o enfraquecimento das antigas potências coloniais europeias, em especial duas, Inglaterra e França, que saem bem enfraquecidas da Segunda Guerra Mundial. Então, eles não conseguem manter mais seus territórios coloniais porque estão ali quebrados economicamente, a França principalmente, e vai haver uma série de sublevações militares nas colônias que eles não conseguem responder com força armada. Então, acabam perdendo ali seus territórios coloniais. Outra questão muito relacionada à Segunda Guerra é que quem lutou, principalmente pelos ingleses e franceses na Segunda Guerra Mundial, mas em especial os franceses, que o grosso da tropa deles não eram de franceses nascidos na França, mas sim nascidos nas colônias, são justamente pessoas que vão voltar para seus países com ideias aí de libertação dos seus povos. São os chamados les indigènes, os indígenas, no caso. Então, o camarada do Congo, que tinha lutado pela França, pelo exército do general de Gaulle, esse cara vai lutar na França, quando ele volta para o Congo, ele vai pensar, pô, lutei contra a opressão dos nazistas, vou ficar vivendo a opressão aqui no Congo? Qual o sentido disso? Não, vou me organizar para o meu país ficar independente, ser governado por nós mesmos. Eu aprendi táticas de guerra, aprendi a manusear armas, fui educado, fui treinado. Eu posso fazer aqui uma rebelião pelo meu país. Então, esse sentimento, o treinamento que os lens indigenes receberam na guerra, na Segunda Guerra Mundial na Europa, serviram também para estimular, quando eles voltam para os seus países, revoltas coloniais em prol da independência. E, por fim, como terceiro fator, a gente tem o fato da própria Guerra Fria instaurada nesse contexto. Estados Unidos e União Soviética vão estar aí disputando entre si a primazia a nível mundial do controle estratégico do mundo. Então, eles vão influenciar essas rebeliões coloniais, com medo que esses países, se deixados à própria sorte, cedam para o lado de um ou de outro. Então, por exemplo,
A União Soviética, vendo que talvez a rebelião em Angola contra Portugal possa seguir no caminho do capitalismo, ela vai lá e coloca muito dinheiro na mão dos guerrilheiros, armas de fogo para que eles consigam fazer a guerra, contanto que, quando ficarem independente, Angola adote um regime socialista. Do mesmo jeito, os norte-americanos intervêm no Congo belga, na República Democrática do Congo, para evitar que exista um governo socialista do Patrick Lumumba, que é um grande socialista congolês. Então, essa lógica de disputa de hegemonias, de influência, vai fazer com que Estados Unidos e União Soviética estimulem propriamente esses processos de independência para evitar que o outro país estimule antes. É meio como um jogo de xadrez. Vou ocupar o território para evitar que esse território seja ocupado por meu rival, por meu inimigo. Tá bom? Todo mundo entendendo, pessoal? Tudo certo. Sim. Massa. Vamos seguir, então. Uma coisa bem similar é o que vai acontecer no Vietnã. O Vietnã, originalmente, é uma colônia francesa. É a Indochina francesa, como era chamada na época colonial. E esses camaradas no Vietnã, com a ideologia mais de esquerda, apoiados pela ideia da Revolução Chinesa, que deu certo, vão começar a fazer guerrilhas para libertar o Vietnã do domínio francês. Esses guerrilheiros no Vietnã são conhecidos como Vietcongs, tá? E eles vão fazer esse movimento socialista, nacionalista, para libertar, então, a Indochina do domínio francês. Conseguem, saem vitoriosos, porque a França está enfraquecida, não manda boas tropas para dar combate, e acabam ficando independentes. Mas os Estados Unidos vão meter o pé ali, na diplomacia internacional, para impedir que todo o Vietnã se torne automaticamente comunista, socialista. E aí os Estados Unidos pedem que o sul do Vietnã continue sendo um país capitalista. E se tem a divisão do Vietnã como se teve a divisão da Coreia. Vietnã do Norte, comunista, Vietnã do Sul, capitalista, cuja capital é Saigon, capital do Vietnã do Sul. E essa divisão não vai ser agradável para os Vietcongs que tinham feito a independência em si, tinham expulsado os franceses e não concordavam com esse governo subserviente aos Estados Unidos, essa ditadura de direita que estava instaurada no Vietnã do Sul. Eles propunham eleições, tá, para reunificar o país, e essas eleições deveriam haver uma escolha dos vietnamitas do Sul sobre a unificação ou não do país. Os Estados Unidos batem o pé, não aceitam esse tipo de política e vão progressivamente no governo do Lyndon Johnson. O Kennedy começa isso mandando alguns expertises militares, alguns camaradas da inteligência militar para ajudar a treinar as tropas vietnamitas do Sul, mas quem coloca tropas norte-americanas de fato é o Lyndon Johnson, que vai tentar evitar que a guerrilha do Vietnã do Norte e os Vietcongs consigam dominar o Vietnã do Sul e trazer o Vietnã do Sul para o lado do socialismo. E aí começa a guerra do Vietnã, como a gente conhece propriamente. A guerra entre os guerrilheiros Vietcongs e as tropas norte-americanas. Perdão, um minutinho só. Uma guerra que é uma guerra de tecnologia por parte dos norte-americanos contra uma guerra de guerrilha, de estratégia por parte dos Vietcongs, tá? Como é que se davam as estratégias de guerrilha dos Vietcongs? Vamos lá, vamos estudar com calma isso aqui, que é bem interessante. Primeiro, os Vietcongs, eles tinham uma dimensão muito clara de que se eles lutassem fardados como um exército formal, os norte-americanos rapidamente reconheceriam eles como soldados. Mas se eles se disfarçassem de camponeses, por exemplo, em plantações de arroz no interior do país, quem é que ia conseguir identificar quem era camponês e quem era um guerrilheiro? O norte-americano tinha dificuldade para diferenciar um vietnamita do outro, pô. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação,
Mas assistindo filme coreano, assistindo filme japonês, até chinês, eu particularmente, não é questão de preconceito, é porque eu não tenho a capacidade de reconhecer o rosto dos atores. Eu, eu não consigo diferenciar quem é um personagem e quem é outro, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Para mim, os personagens, as pessoas são muito parecidas. E daí eu não consigo entender quem é quem no filme. Se os camaradas não tiverem um penteado diferente, se os camaradas não tiverem alguma característica física muito forte, para mim é todo mundo igual. E os norte-americanos viam os vietnamitas dessa forma também, ó, tudo igual. Eu não consigo dizer quem é quem aí no Vietnã. Para mim, são todos a mesma coisa, sabe? E é mais ou menos isso que vai ser utilizado pelo general vietnamita, o Ho Chi Minh, como tática de guerrilha. Ó, ninguém vai utilizar como é que chama? Uniforme militar, não. Todo mundo vai vestir de camponês, tropa norte-americana passar, você vai, cava no mato onde você deixou sua arma, mete tiro para cima dos norte-americanos e se embrenha na floresta fugindo deles. Era muito isso, chegava, metia tiro e ia embora. E outra coisa que os vietnamitas faziam, os Vietcongs, era o uso de táticas específicas de combate para não matar. O interesse deles nunca é matar os norte-americanos, mas sim ferir eles de uma forma muito grave, principalmente se puder amputar uma perna, um braço ou cegar o camarada. Então, o objetivo deles é deixar o camarada vivo ainda. Por quê? Com isso, se tinha a ideia que você tirava três camaradas de combate de uma vez só. O cara que foi ferido e os dois que vão ter que carregar ele de volta para o acampamento. E não dá para carregar um soldado sozinho. Os cabos são muito pesados. Então, isso vai favorecer, mais uma vez, ó, que inteligente a estratégia. Tirava três caras de combate de uma vez só. Era muito interessante essa perspectiva. E outra coisa, o cara que voltava amputado, ele não lutava mais. Ele ia mandar de volta. E era isso que era pôr nos jornais norte-americanos diariamente. Jovens, adolescentes voltando da guerra, que teriam talvez uma vida toda pela frente, mas aí mutilados, amputados num conflito que não levava a canto nenhum, num território muito distante dos Estados Unidos, que parecia não ter interesse claro, não se explicava essa guerra. A teoria do efeito dominó não é algo que você possa explicar para um cidadão norte-americano. O que é a teoria do efeito dominó? O Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha uma ideia de que se um país do Extremo Oriente caísse num governo socialista, progressivamente todos os outros países do Extremo Oriente seriam como dominós afetados por esse governo e acabariam aderindo ao socialismo também. É o que de fato acontece ali no Extremo Oriente. Laos, Camboja, vão ser todos países que, a reboque do Vietnã, vão se tornar países socialistas. Mas isso não é fácil de explicar para a opinião pública. Para a opinião pública, é uma guerra que não tem absolutamente nenhuma razão, com um povo que não tem nada a ver com eles, que está lá do outro lado do mundo, e que parece que os Estados Unidos não ganham absolutamente nada com isso. Tá? Então começa a haver pressão da opinião pública contra a guerra do Vietnã. E uma outra tática que era utilizada era o uso de túneis. E aí, talvez, é uma peça mestre da tática de guerra dos Vietcongs, que é a construção de túneis com o tamanho de um vietnamita. Porque o vietnamita, em geral, ele é menor que o soldado norte-americano. Geralmente ele é magro. O soldado norte-americano ele é treinado para ser forte, musculoso, para aguentar peso o tempo todo. O vietnamita não, ele é magro, ele é para ser ágil, é para ser rápido. E ele é pequenininho, em geral 1,50 m, 1,60 m, enquanto os norte-americanos vão ter 1,70 m, 1,80 m, sabe? E essa diferença faz com que os túneis que são cavados sejam cavados só para o tamanho dos Vietcongs, e os americanos que entram nos túneis não conseguem se locomover neles. Então não há utilidade para os túneis, eles não têm como perseguir os vietnamitas pelos túneis, e há uma imensidão de túneis que são escavucados
pelas florestas do Vietnã. Os norte-americanos respondem a isso como na guerra? Com tecnologia, utilizando principalmente o agente laranja, que é um pesticida. A função do agente laranja é desbotar as árvores, é fazer com que as árvores desbotar, foi horrível. Desfolhar as árvores, fazer com que as árvores percam as folhas. Porque se tinha a ideia de que os centrais de comando, os quartéis dos Vietcongs eram escondidos nos meios das florestas. Então, eles estavam ali vietnamitas. E também o napalm, que é uma espécie de gelatina que, quando toca o chão, entra automaticamente em combustão, fazendo essa cena horrorosa aqui. E a gente tem uma imagem de uma garota atingida pelo napalm numa vila Vietcong. Os meninos... Isso é uma das cenas mais fortes da Guerra do Vietnã. Soldados norte-americanos meio que empurrando os meninos para fora da vila. Cena muito pesada. Mas, em termos gerais, quem vai acabar vencendo o conflito diante da opinião pública será, em especial, os Vietcongs. Tá bom? Pessoal, para o meu planejamento, eu andei muito rápido, mas para o meu planejamento, eu paro por aqui com vocês para ficar igualzinho com as outras turmas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem bastante tempo pela frente antes da aula acabar, do horário da aula acabar. Mas aí fica a critério de vocês perguntar. Se não tiver, eu libero vocês mais cedo e a gente se vê amanhã para continuar o andamento da aula. Rapaz, eu acho que os norte-americanos, se tivessem descoberto algum túnel, eu acredito que isso tenha acontecido, podiam lançar dinamite, granada, essas coisas, porque abria espaço, não acha não? Não, na verdade eles faziam isso, eles lançavam dinamite para que o túnel ficasse inutilizável. Porque se você coloca dinamite embaixo da terra, quando ela explode, vai cair a terra que está em cima, né? Não vai abrir o buraco e vai melhorar a passagem, não. Pelo contrário, tá entendendo? Mas eles faziam isso sim. A tática era fire in the hole. Fogo no buraco. Jogava lá, fire in the hole, tal, e tapava e esperava explodir a parada toda. Mas era bem isso aí. Beleza? Pelo menos inteligentes eles eram, né? Limitadamente, os Vietcongs eram mais inteligentes. É claro, a ponto de treinar a gente para ficar ágil ao invés de musculoso, já é uma estratégia Então, e tanto. mais do que isso, eles drogavam os soldados deles para que não sentissem dor quando fossem alvejados por bala. E aí os caras extremamente chapados de ópio iam lá com facas na mão, com 3, 4 facas, e rasgavam as pernas dos norte-americanos, saíam correndo, feito Naruto, sei lá, pro meio da floresta, enquanto os americanos metiam bala para cima. O cara saía com 5, 6 balas no corpo, mas tinha cortado a perna de 6 norte-americanos. Já fez a parte dele, tirou aí 6 vezes 3. A matemática do professor não é tão avançada. 18. Deve ser o quê? 18. Tirou 18 de combate. Deu a bexiga. Eu sou Então, capaz de dizer que o Vietnã já tinha praticamente super soldados. não super soldados, mas soldados mais inteligentes, com certeza. Beleza. Tranquilo. E aí, alguém mais, pessoal? Não, prof, tá de boa. Matou aqui um mosquito a minha... Vocês escutaram plec, plec aí, né? Foi um mosquito morrendo aqui na paradinha elétrica que eu tenho para matar o mosquito. Então, ninguém mais quer fazer pergunta? Tá aberto aqui para pergunta, beleza? Niet. Ninguém? Nine. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi massa que vocês estejam aqui. A gente está acabando aí com 17 pessoas, então é um número bom, bacana. Eu gostei muito da experiência de estar com aula ao vivo. Espero que tenha sido legal para vocês também. E a gente se vê na aula que vem, tá bom?
No mais tardar, quarta-feira eu tô colocando essas aulas no ar, no mais tardar, tá bom? Sim, senhor. Até Qualquer lá. coisa vocês quiserem reassistir, vocês vêm lá, beleza? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tenham um bom Tchau. dia. Tchau, prof.